Podem sentar, obrigado, graças. A mensagem que eu prego é muito especial para se rogar às pessoas que venham aqui. Quando alguém entende o que eu prego, bem, como é que foi a mudança na tua vida, hein? Digo, quando Deus te deu o privilégio de entendê-lo, porque nem todos entendem. Bem, isso tem que ser feito pelo Senhor, porque eu não brigo, não empurro, não obrigo, nada. Tem que ser o próprio Deus fazendo. E isso, de que eu sou Jesus Cristo homem, isso é o mais fácil do mundo. Tem pessoas que se complicam com isso. Jesus de Nazaré não era filho do homem, ele era filho de Deus. Jesus de Nazaré não poderia ser o filho do homem, porque então quer dizer que José teria se casado com ela, teria tido relações, e Jesus de Nazaré não seria filho diretamente de Deus, porque Jesus de Nazaré foi por obra do Espírito, verdade? Agora, Jesus de Nazaré disse que um dia voltaria em qualquer homem, pode ser você, e que tenham me escolhido, perdoa-me, e eu não sou Jesus Cristo homem. O Espírito que está em mim é... Isso aqui é carne de Porto Rico da pior espécie. Jesus Cristo homem é uma doutrina, um conteúdo que vai formando a Cristo em ti. Você tem dificuldade com isso? Eu não posso colocar isso para você de maneira mais fácil. Eu sou um ser humano como qualquer um, com uma missão, e eu entendo que não há no mundo inteiro ninguém que esteja ensinando o que me foi dado. Isso foi dado a mim. Bem, chega disso já. Nós somos o único ministério no mundo que crê da forma que nós cremos. Isso é um detalhe. Então, olha, somos opostos aos católicos, pentecostais, evangélicos, batistas, aos mormons, ou seja, você sabe que os salmões nadam contra a corrente. Os demais peixes vão assim, verdade? E os salmões contra, pois nós somos como os salmões. Somos como os salmões. Agora, preste atenção, porque eu quero que você entenda. Eu não gosto que ninguém esteja comigo para me agradar. Você deve estar aqui por convicção. E então, o que acontece? Caminharão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, eu tenho que ter um proceder para atender, por exemplo, o meu irmão, pastor do sistema. Eu não posso falar de religião com meu irmão. E com muitas pessoas que eu conheço, porque eu não sou uma pessoa repulsiva nem antissocial, eu sou uma pessoa educada quanto a tratar bem uma pessoa e respeitá-la. Mas quando se trata disso aqui, nem pai, nem mãe, aí eu não posso. Sabe por quê? Porque essa é a minha vida. Eu nasci para isso aqui. E então eu não posso negar-me a isso. Então há um detalhe que eu gostaria que todos vocês lessem comigo para que digam, com razão, estamos em desacordo. Vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 7, e você lê comigo e me dá razão ou não me dá razão. Gálatas, capítulo 2, verso 7, no verso 7. Veja esse verso que diz aí, antes, pelo contrário, pode subir um pouquinho para que não leiam, aí. Leiam comigo, eu recebo que me faça entender, eu recebo que você tenha espírito de sabedoria e recebo que se não sabe ler, ainda que seja, entende o idioma, mas eu acho que aqui todos sabemos ler, né? Agora, se depois de você ler não entender, eu vou ficar zangado contigo. Não, eu tô brincando. Diz assim, antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o Evangelho, diga, Evangelho, de quem? Incircuncisão, como a Pedro, qual? Como a Pedro, qual? Quantos evangelhos há aí?
Está aí o da incircuncisão e está o da circuncisão. Pois deixa-me dizer, senhoras e senhores do júri, que, preste atenção, todas as religiões do mundo, o que pregam é o evangelho de Pedro. Qual? O da circuncisão. Agora, o de Paulo nunca foi pregado. Por qual razão? Por qual razão? E você sabe qual é a razão? Que Jesus Cristo mesmo disse: este aí eu vou guardar para mim, porque eu mesmo quero pregá-lo. Então, veja como Deus é sábio. Para poder Ele mesmo pregar, Ele tinha que codificar, fazer com que todos esses teólogos em 2000 anos não o entendessem. Porque, olha, eu mesmo, antes de receber esse chamado, antes que Jesus Cristo se integrasse a meu espírito como aconteceu, eu lia tudo isso e não entendia. Por isso, quando alguém não me entende, olha, eu quero apelar a teu limpo entendimento. E falo porque aqui também tem muitas visitas que estão pela primeira vez, né? Aquele que pensa que já sabe isso aqui, pois então una-se à minha pregação. Mas o evangelho que Pedro pregou era até Cristo morrer. Depois que Cristo morresse, Pedro não poderia continuar pregando. Tá me entendendo? Ou seja, Pedro não poderia continuar pregando, porque o evangelho que Pedro pregava era um evangelho de obras, o evangelho de batismos, de como a Santa Ceia, isso que chamam de Santa Ceia, a Páscoa, observações judaicas, jejuns, vigílias, o que todas as igrejas fazem hoje, que chamam de coisas boas. Esse é o evangelho de Pedro. Perdoe-me. E todas essas igrejas têm razão de fazer o que estão fazendo, repreendendo demônios, chamando as pessoas de pecadoras. Tem razão, conforme ao evangelho de Pedro. Agora, conforme ao evangelho de Paulo... Porque o evangelho de Pedro diz bem clarinho, ou de Paulo, né? Em Hebreus capítulo 9, verso 9. Veja o que diz, Hebreus 9, 9. Para que entenda o que é esse evangelho, para que não vá mais nessa igreja que você ia. Não vá, não seja bobo, como dizem em Porto Rico. Não perca tempo indo à igreja. O que estão te vendendo ali é gato por lebre. Estão te enganando com isso. Olha, é como se você fosse ao médico e ele te receitasse um remédio e a enfermeira que trabalha com ele diz assim, esse remédio está vencido faz 10 anos. Como? Ou seja, eu vou tomar isso, esse antibiótico aí já nem funciona. Agora, essa que eu vou falar expirou faz 2000 anos e eles continuam vendendo ela como se fosse um remédio que servisse. Veja o que Pedro pregava, o qual é símbolo para o tempo presente, né? Para aquele tempo, as coisas que se faziam, segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem aperfeiçoar quanto à consciência àquele que pratica esse culto, já que consiste de quê? De comida, de bebida, de diversas abluções, ordenanças acerca da carne, como não te vistas assim, não ponha brinco, não ponha maquiagem, coisas da carne. E certos símbolos judaicos daqueles tempos. Agora veja o que diz aí. Impostas, isso estava bem para aquele tempo. Impostas até o tempo de quê? Próximo verso. Mas, estando Cristo já presente, quando Cristo está presente, você tem que abandonar a Pedro. Olha, faz pouco, um líder religioso em Miami me disse, lhe deram um jornalzinho, você recebe, já viu esse jornalzinho? E então, através de um senhor que havíamos conhecido há anos, pois conseguiu falar comigo, e então ele levou o jornalzinho e me disse, olha, posso te chamar de José Luiz? E eu disse, tranquilo. Estávamos comendo juntos, não? Então me disse, José Luiz, você acredita nisso que diz aí que Pedro era mau?
E eu disse, mal? Mal não, malíssimo. Por que malíssimo? Porque Cristo disse a Pedro, não vá pelo caminho dos gentios. Jesus Cristo disse isso, Jesus de Nazaré não falou isso? Disse a ele, olha, não leve isso para os gentios. E o que Pedro fez? Então, Pedro é um desobediente, porque nos trouxe um evangelho, ele se prestou a isso. E não só se prestou a isso, como Paulo era impedimento para ele, junto com os demais, o mataram. Temos provas de que os 11 apóstolos mataram Paulo. Digo, não mataram, né? Enviaram a matá-lo. Como faz esse mafioso aí? Ei, eu não fui. Foi ao que eu enviei. Então, em base a isso, o evangelho que se prega hoje em todas as igrejas, de fato, estou respeitando-as, chamando-as de igreja, porque não são igrejas. Isso aí são edifícios judaizantes. Eles não são cristãos, perdoe-me, batistas, pentecostais, todos eles não podem ser cristãos. Porque para você ser um cristão, você tem que pregar o evangelho da incircuncisão. Perdoa-me, não podemos, não se pode. Não se pode transar com isso aí. Se você tem uma pessoa que está morrendo e encontra o remédio, né, para que ele seja curado, você luta por esse remédio. Porque se você não der, ele vai morrer, pois o teu espírito... Olha, tu és espírito. Teu espírito, para teu espírito reviver e nascer de novo de verdade, o único evangelho que está para conseguir te conduzir à vida, a que tu despertes, é o evangelho da incircuncisão. Nós temos um advogado lá em Barranquilha que faz pouco me deu testemunho, que se colocou a me assistir pela Telecaribe, televisão, então começou a me escutar e entendeu essa partezinha que eu estou falando. Ele entendeu essa parte, então ligou para outro amigo da mesma igreja, outro advogado, e disse, olha, vem cá, escuta a esse aí que diz que é falso, escuta ele. E também, olha, não, sim, mas e o que nós estamos fazendo aqui em nossa igreja então com isso aí? E parece que o pastor ficou sabendo. E o pastor foi na casa dele e disse a ele, diga-me uma coisa, você está escutando o José Luiz? Claro, pastor, para que eu vou mentir a você? E então, você sabe que ele é um falso profeta, é verdade? Disse, bem, se é falso profeta, responda-me primeiro estas coisas. Lhe mostrou esse verso, diga-me uma coisa, a Pedro foi dado o da circuncisão, né, pastor? E o pastor disse, sim. E a Paulo da incircuncisão? Sim. E nós estamos supostos a seguir qual dos dois evangelhos? E o pastor então respondeu, não, de Paulo, o da incircuncisão. Ou seja, e qual é o que você prega? É uma igreja grandíssima lá em Barranquilha. Como é que se chama aquilo lá, hein? Centro Bíblico, é bem grande em Barranquilha. E líderes grandes, né, ali. E então, bom, não, nós pregamos dos dois um pouquinho. Isso não se pode misturar. Se você mistura isso, se produz um curto-circuito na tua cabeça, que você vê o diabo até na sopa. E então, olha, um advogado, um homem que estuda leis, é firme quando tem uma conversação, né? Não, peraí, um momentinho, pastor, peraí. Você está me dizendo que o evangelho, o nosso evangelho é o da incircuncisão, mas você prega o da circuncisão? Olha, o que acontece é que se eu disser isso lá na igreja, se eu disser isso, vão me expulsar do concílio. Peraí, isso não é questão de ser expulso ou não. Isso é questão de que meus filhos estão aí, pastor. Minha esposa está aí.
Aí está minha família, quer dizer que pelo teu ventre, pelo teu salário, você sabe que essa é a verdade e não prega? Não volto mais lá. Bom, foi uma honra estar com vocês. Mas não tem que falar mais nada. Já falamos aqui de 2000 anos de histórias em 1 segundo. O quê? Não, vou ficar um pouquinho mais então. Tá bom. Olha, você sabe o que vai acontecer neste ministério? Cada vez, eu digo não José Luiz, né? Eu, Espírito. Estamos nos multiplicando, sabe por quê? Porque as pessoas que enxergam 2 palmos na frente do nariz dizem assim, caramba, esse homem tem razão. Podem sentar, podem sentar. Até meu irmão que não acredita no que eu ensino, mas como irmãos, né, nos vemos de vez em quando e conversamos. Eu busco uma forma, né, gostosa, engraçada. Ei, Carlito, como tá? E ele me diz, ei, José Luiz, eu não sei. Com esses disparates que tu pregas, como é que tu tens um império tão grande que continua crescendo tanto, hein? Assim ele me disse, com esses disparates, e eu olhei para ele com carinho e disse, caramba, é que acontece, Carlos, é que meus disparates tornam as pessoas felizes. Agora, vamos explicar um pouquinho mais, da mesma maneira, fácil de entender. A jovem que estava dirigindo, Mildred, ou Ingrid, Mildred, assim se chama minha irmã, a segunda irmã, Mildred. Ela disse que o ensino que eu tenho dado a ela tem ajudado ela a entender sua verdadeira identidade. Ela disse isso, verdade? Agora, se te perguntarem, e qual é a tua verdadeira identidade? Podemos dizer muitas coisas, mas eu quero usar um verso para que você utilize, que é muito mais fácil, mais suave, para dar às pessoas para que elas entendam de maneira mais fácil. Hebreus 2,14, vamos lá. Hebreus. E vou fazer aqui uma prova aos daqui, aos visitantes, a todos, hein? Vou fazer um teste. Então, prestem bem atenção, porque se vocês falharem, vão receber um F e serão desclassificados e terão o quê? Esse exame, esse teste vai para todos. Vamos ver. Leia comigo. Lá também, olha. Assim que... Preste atenção. Hello? Ei. Assim que, porquanto os filhos participaram de quem? Ou seja, quem é que participa de carne e sangue? Os filhos. Mas chamava filhos sem que eles tivessem carne nem sangue, ou seja, já eram filhos sem ter, ou seja, então eles já existiam. Mas então, eles existiam como? Em um corpo o quê? Espírito, em um corpo angelical. E então estavam com o Papai Deus, lá no paraíso. E então o que acontece? Papai Deus deu uma ordem, eu preciso enviar à terra uma parte dos meus anjos. Eu quero formar... Preste atenção que isso é uma história teatral lindíssima. Isso é uma coisa bela.
Ou seja, Deus no paraíso com todos seus anjos. Então ele quis pegar o planeta Terra para um projeto muito especial que está para se cumprir, esse projeto. E então ele disse: vou enviar os anjos para a Terra, mas eu preciso que eles tenham carne e sangue. Isso é o que diz aí. Porque aí diz que participaram, mas como que participaram? Pois que Deus pegou seus anjos e os enviou à terra e lhes colocou carne e sangue. O primeiro molde foi ele que teve que fazer porque não havia mulheres. Ah, olha como as mulheres são importantes, né? O primeiro molde ele pegou do pó da terra, formou um boneco e pegou e assoprou e fez... Pegou um anjo e colocou na boca assim. E de repente esse boneco... Mas então esse boneco não poderia produzir mais bonecos? Então, da costela do primeiro boneco, ele disse: dessa costela eu vou fazer uma mulher, para não estar enviando-os mais a... Senão que eles mesmos, quando se derem casamento e tiverem suas belas relações sexuais do matrimônio, desfrutam e ao mesmo tempo essa semeadura lhes produz um bebê. Mas são o quê? Participaram de quê? Então, o que fez? Bom, eu tenho que visitar meus filhos na terra. E veio várias vezes. Veio Melquisedeque, veio Moisés, outras coisas mais, né? E veio Jesus de Nazaré. E como ele veio Jesus de Nazaré? Bom, se me vestir como eles estão me vestidos, porque como Adão pecou, danificou a classe, né? Então ele já não podia participar de carne e sangue por meio do homem, da participação do homem. Então ele teve que pegar e, bom, eu quero participar. Ele também participou do mesmo. Eu quero participar de carne e sangue, mas se José tiver relações sexuais com Maria, então eu serei outro ser humano e vou ficar aí, vou morrer. Então, por obra do meu espírito, eu vou lá na terra. E nasceu Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré participou de carne e sangue. Agora, para que participou de carne e sangue? Aí diz... Para quem? Para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, a quem? Então o que aconteceu com o diabo? Quando ele foi destruído? Olha, presta atenção. Você sabe que se tu escutas o evangelho da circuncisão, a circuncisão mantém o diabo vivo ainda. Agora, a incircuncisão o apresenta destruído. Segundo round. Terceiro round. Ah, já entendi. Olha, sabe que as pessoas dizem que eu prego mistérios? Isso aí é o mais fácil do mundo. Um homem em Los Angeles, Califórnia, disse para mim, me disseram que você prega os mistérios que ninguém havia pregado. Bom, ninguém havia pregado, mas são bem fáceis, porque isso é o que tem que ter, enxergar 2 palmos à frente do nariz, né? Os olhos abertos, ler e quê? E interar-te? É fácil, diga, é fácil. E suave, fácil de carregar. Ah, bom, isso sim. Perdoe-me, peraí. Veja o que diz aí. Assim que, por quantos filhos são os filhos somente? Se você não é filho de Deus, não pode. Agora, quem são esses filhos? Romanos 8, 29, para ver quem são esses filhos. Vamos ver se você se encontra aí. Eu espero que antes de você ir embora, se você se encontrar aí, você diga para mim, apóstolo, tranquilo, entendi, fácil. E sai do armário. Olha, o que diz o verso 29?
Porque aos que antes conheceu, quem são esses que conheceu antes? Não são aqueles mesmos filhos lá? Mas quando os conheceu com corpo ou sem corpo? Sem corpo, porque não haviam participado ainda de carne e sangue. Diz, porque aos que antes conheceu, também o quê? Olha, você sabe o que meu papai me disse? Meu pai já entrou. Sabe o que ele me disse? Porque meu pai vai lá na igreja do meu irmão. Se meu irmão estiver escutando, né, vai dizer assim, ih, tá falando de mim. Mas é que eu tenho que mencioná-lo, porque é o único irmão que eu tenho. E aí onde meu pai vai, eu tenho que mencioná-lo, mas Carlos é uma pessoa bela, lindo, lindo. A única coisa é que não conhece. Como você pode ser muito lindo, se não conhece isso aqui não é questão de lindo, é questão de espírito. Olha. E então, meu irmão, porque ele influenciava meu pai. Por exemplo, eu deixo 3 CDs a meu pai e meu irmão passa e pega e leva embora para que meu pai não escute, porque diz, olha, se escutar a José Luiz, ele vai conseguir convencê-lo. Mas ele levou os CDs, mas não levou isso aqui. Que meu pai, pela noite, um anjo disse, tu és um predestinado. E me disse, ele me chama de papi, né? Ele me chama de papi. Ele me disse então, papi, eu escutei uma voz que me disse que tu é quem tem a verdade. E eu disse, tranquilo com o Carlos, né? Não vou dizer nada ainda a ele. Deixa aí, pouco a pouco aí. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou. Ouça isso agora. Para que fossem feitos conforme a imagem de seu pastor. Para que os predestinou? Para que fossem feitos como? Quer dizer que a tua imagem... Bom, aquele que se une ao Senhor é o quê? É que teu espírito e meu espírito são iguais. A imagem... Olha, vá domingo à igreja que tu ias. Não quer mais ir, não? Mas se fores, diga ao pastor, pastor, você sabe que eu sou igualzinho a Jesus Cristo? Como? Eu sou igualzinho. E mais, pastor, eu sou igual de santo. Jesus Cristo é santo. Eu sou igual. Jesus Cristo é bom. Eu sou igual. Jesus Cristo é poderoso. Eu sou igual. Ele é vencedor. Eu sou igual. És a mesma imagem de seu filho. Foi para isso que você foi predestinado. Os pastores não vão entender isso. Não está vendo que eles te dizem, olha, irmão, você tem que lutar, busque a Deus. Eu buscar a Deus? Eu não posso mais buscar, não. Se eu buscar mais, eu vou sair do meu... Eles te dizem, passe à frente a orar. Como é que eu vou passar a um púlpito se isso aí é de madeira? Eu oro aqui no Espírito. Isso aqui não é santo, isso aqui é de madeira. Ou aqui pode ser um festão desses. Agora você vai numa igreja católica e quando passam à frente fazem assim, né? Porque eles pensam que isso é o templo. Porque estão na circuncisão e aquele que está na circuncisão está ferrado. É porque ali que engana a pessoa. Eles não entendem. Não está vendo que eles têm um falso evangelho? Eles dizem que nós somos falsos. Claro, porque eles não entendem. Mas são eles quem têm a falsidade. E oramos e confessamos que os anjos seguirão, olha, fazendo seu trabalho até esvaziar todas essas igrejas. Amém? Você recebe? Isso é assim. Olha, o propósito da minha chegada à Terra
é fechar todas as igrejas do mundo. Todas. Para que exista a verdadeira igreja, que somos nós, vidas predestinadas. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Estamos aí, sim? 1:4. Segundo nos escolheu nele em 1950. Quando foi que ele te escolheu? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem mancha. Na circuncisão, te dizem que você tem que se limpar e se santificar para ver se um dia você vai chegar a estar santo, sem mancha e sem ruga. Na incircuncisão, já está. Porque não é por tua santidade, é a dele em ti. É fazendo ele em ti, não tu fazendo para ele. A religião trata com o corpo físico. A incircuncisão trata com o teu espírito. Se todas as religiões, você vai a uma igreja e você diz, quais são as regras para pertencer a essa igreja aqui? Bom, nessa igreja as mulheres não podem usar roupa assim, ou nesta igreja os homens não podem fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que se batizar para ser membros, passar por um comitê. Então o comitê pede permissão antes da fundação do mundo, né? Para ver se te aceitam. Olha, aqui não importa se tu és um viciado em drogas, se casou 3 vezes, 10 vezes, não importa isso aqui. Os fracassos que você possa haver tido, se matou, se teve uma vida muito boa ou má. Não, aqui o que importa é se tu eras conhecido antes da fundação do mundo. Na religião não, na religião diz assim, olha, essa senhora é casada 5 vezes. Não pode pertencer à nossa igreja porque mancha nossa imagem. Por isso, quando a mulher que tinha... Quantos maridos ela tinha? 7, né? 6. Jesus disse, olha, diga a teu marido que vem aqui. E então ela disse, eu não tenho marido. Claro, porque já tivestes tantos, e aquele que tens agora não é teu marido? Já se cansou de procurar felicidade nos homens? Sim, mas é que eu não estou qualificada para nada, eu sou uma mulher inservível, estou destruída, minha reputação, minha mãe não me fala, meus tios não falam comigo, os primos me abandonaram, eu estou por aqui jogada em Samaria porque não vale um centavo. Eu não me atrevo nem a olhar meus tios, nem sobrinho, nem esse, nem aquele, porque eu sou, olha, 7 maridos, sabe? O trabalho que a mulher tem para ter um marido. Rapaz, chegar a 7 é uma campeã. Deveria ser entronada aí. Rainha, deveriam chamá-la assim. Olha, e Jesus Cristo chega a ela e diz, olha, esqueça os 7, tu és filha de Abraão. Fostes conhecida por mim desde antes da fundação do mundo. Saia dessa mentira, levanta-te, vem comigo, que você é minha assistente aqui de evangelismo. E foi por aí, por Jerusalém, evangelizar com ele. Agora, a circuncisão tem resposta para uma mulher assim? A marginalizam, destroem.
Um homem que passou por problemas o aceitam com condições e de longe. E o pastor vai e diz aos filhos: olha, fulano de tal está na igreja, mas não fale com ele, nem a esposa, nem os filhos, que são maus. Agora, se o filho tem revelação, diz: papi, tu não és mau também? Aqui todos somos maus. Por isso, entre nós, a sinceridade. Aqui não há dupla moral nem hipocrisia. Quando eu digo a você, eu te amo, ponto. Te amo e se acabou. Ainda que eu te encontre bêbado e te vi aqui. Não, eu digo que te amo. Isso não está bem que esteja roubando, fazendo isso e aquilo, mas eu digo que te amo e sustento isso até o fim, sem condições. A religião ama com condições. Eles dizem: Cristo te ama e eu também. Vem e te faremos bem. E você vai lá chorando. Ah, meu filho, olha como o pastor a ama. E então se senta na congregação e aí começa, né? Eu tô ouvindo que tem 2 ou 3 por aí. Olha, você que faltou domingo passado, cuidado, é onde você estava. E começa assim até que o descompõem completamente e o matam. Com quantos aqui aconteceu isso? É um amor humano, porque a circuncisão não produz mais nada. Paulo disse que a lei produz ira. A lei produz ira. Lhes dá ira. A mim não me aborrece que me chamem de falso profeta, pode me chamar de falso, isso é normal para mim. Agora, que eu chame eles de falso? Por quê? Porque eu tenho minha identidade definida. A deles não está definida, eles estão lutando para ver se conseguem. Para ver se terminam sua carreira. O verdadeiro evangelho, o da incircuncisão. Se você for a uma igreja onde não apelam à tua identidade espírito, nunca mudarás. Nunca te realizarás porque estão tratando com tua carne. Mas se a mensagem é o evangelho, não é o evangelho de José Luiz, eu não tenho nenhum evangelho nem nenhuma revelação. O que eu faço é ler o que está aqui. Se não está escrito, eu não falo. A mim não me pegarão depois de nadar tanto, me afogar na beira? Não, no meio do oceano sim, mas na beira não. Por que você acha que esses pastores têm medo de mim? Terror. Você acha que eles se atrevem a fazer uma reunião comigo ou com algum de vocês? Não se atrevem. Por quê? Com o quê? Eles não têm Bíblia para confrontar com a gente. O deles é dizer: olha, tem cuidado que eles têm uns demônios que te convencem. Olha, cuidado com enfrentar-se com ele, porque ele tem uma forma de falar contigo, então, como é Satanás que está nele, pega os sentimentos aí, pá, e de repente você diz a ele: sim, você tem razão. Que fácil isso, né? Irmãos, estamos diante da maior reforma que já ocorreu sobre a face da terra. Onde a igreja vai se levantar poderosa. Onde vai se formar um governo espiritual. Onde todo esse papado, esse sistema religioso vai cair. Tudo isso vai desaparecer. Estamos diante do maior movimento que já vimos sobre a face da terra. E tu és parte desse movimento.